Olá, olá, gente. Estão me escutando, né? Bom, vamos lá. Bom, eu vou apresentar agora o programa aqui com mais detalhes, tá? Vou compartilhar a tela. Bom, de novo, se tiverem alguma dúvida aí no meio, pode falar, escrever aqui. Okay. Então, vamos lá, né? A gente vai começar a mentoria, esses 2 primeiros encontros, hoje e 16 de março, a gente vai começar falando de planejamento financeiro mesmo, tá? Identificar as etapas do planejamento financeiro, né? Hoje, passando aqui todo o conteúdo programático, vamos falar daqui a pouco das etapas do planejamento financeiro, identificar alguns pontos críticos, identificar as principais dúvidas que vocês têm na parte técnica aí, de processo mesmo do planejamento, né? Porque o processo é interessante, né? Às vezes a gente sabe, mas como é que eu pego é o que a Caroline até falou um pouco, né? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer, mas como que eu peço esses dados para o cliente? Como que eu pego? Como que ele vai me passar as informações, né? Para que a coisa flua de uma forma mais fácil e mais rápida, né? Para não ficar tanta ida e volta, porque senão o planejamento não acaba nunca também. Então, vamos falar sobre isso hoje e no próximo encontro, tá? E lembrando, né, que embora a gente vai trazer temas aí nos encontros, mas vocês sempre podem, todos os encontros, falar de qualquer assunto, tá? A gente só vai trazer o tema para aprofundar um pouquinho e trazer o norte aí da experiência. Depois, em 30 de março e 13 de abril, a gente vai falar da área comercial e modelo de negócios, tá? Então, a gente vai falar dos diferentes modelos de negócios, de trabalhar o planejamento financeiro. Então, tem gente que vende o planejamento financeiro já anual, tem gente que vende pontual e depois faz um acompanhamento ou não. Vamos falar da frequência de reuniões, né? Que eu comentei, é reunião uma vez por mês? É semanal? É quinzenal? Enfim. E não tem resposta certa, né? Não tem uma resposta certa específica, mas tem a que se adequa melhor do seu estilo com os seus clientes. E você vai sentir também com aquele cliente o que funciona melhor, né? Às vezes no começo você pode ter um planejamento um pouco mais engessado, né? Mais certo, não, tem que ser assim, é semanal, é assim, assado. Até para você ganhar experiência e depois você vai percebendo quando que dá para flexibilizar ou não, quando que até essa flexibilização vai acontecendo ali de forma meio automática ali junto com o cliente também. Eu vou ensinar vocês a fazerem o projeto 100 e a agenda de prospecção, né? Esse projeto 100 é uma ferramenta de prospecção, de identificar as pessoas possíveis de serem seus clientes. Porque por mais que, né, já tem bastante gente que trabalha aí no digital, no marketing digital, no Instagram e tudo, por mais que o digital traga clientes, mas os primeiros clientes, né, os clientes mais fáceis de vir, que no marketing digital lá eles chamam de low hanging fruits, né, as frutas mais próximas lá da gente ter de cliente, são aquelas pessoas que já te conhecem, né? Que já de alguma forma confiam em você, já tem uma referência em você. Então, a gente vai fazer
vamos falar aqui de marketing digital, mas a base, para mim, até hoje, né, assim, uma base forte de clientes meus são pessoas que vêm de amigos, são amigos que, né, que me acompanham, me conhecem, de repente precisam desse serviço, me procuram, ou começam a entender o que eu faço e me procura, ou indicam pessoas, ou, né, então vem muito mais, eu tenho muito mais clientes que vêm de indicação de clientes, de amigos e tudo, do que propriamente ali da rede social, né, das redes sociais. Então, é importante a gente ter essa base, as redes sociais, o marketing digital ajuda também a trazer cliente, lógico, vem cliente dali, vem, mas a gente não pode depender só disso, né? A gente tem que ter várias fontes de clientes, para a gente poder ter sempre cliente chegando, né? Porque a gente tem que estar sempre com novos clientes, dependendo do seu modelo de negócios. Então, a gente precisa entender isso, tá? Quais são as ações que eu tenho que fazer para ter sempre cliente, né? E, principalmente, para a maioria de vocês que está começando e que né, e um dos desafios que apareceu aí com frequência é como ter os primeiros clientes, como fechar essa venda, né? Então, a gente vai olhar muito para a rede que vocês já têm, e é isso que esse projeto 100 vai fazer. Precificação, a gente vai falar de precificação. Formas de pagamento, gente, é incrível, né? Para quem já estudou finanças comportamental, muitas vezes a gente vê, olha para a parte de finanças comportamental, olhando para os clientes, mas não olha para o nosso negócio, né? Então, aquela coisa lá de atritos, não lembro, a Ellen, o Caio, aí vocês devem saber o nome específico, mas tem uma parte lá para a gente evitar atritos. Então, que é até o que a Cris trouxe, né? Poxa, para eu conseguir, para eu fazer as pessoas investirem mais num certo investimento, terem mais dinheiro investido melhor, eu preciso diminuir atritos, né? Eu preciso diminuir, tem que ser mais fácil abrir uma conta numa corretora, tem que ser, né? Tem aqueles atritos que a gente tem que eliminar para que a coisa flua melhor. E para o nosso negócio, a gente também tem que pensar nisso. Qual é a forma de pagamento, né? Como que eu vou forçar que o cliente me pague à vista? Ou como que eu vou receber à vista, mesmo que ele queira pagar parcelado, né? Como que eu facilito esses pagamentos? Como que eu apresento a forma de pagamento para ele? Então, tudo isso tem que... A precificação, a forma de pagamento, o contrato, tudo tem que ocorrer de uma forma mais harmônica para que facilite também o fechamento. Para que facilite o fechamento do cliente. Então, a gente vai falar disso aqui também. Contratos, né? Eu vou trazer aqui o meu modelo de contrato aí que eu uso com os clientes. Vamos falar um pouquinho de marketing digital também, dar um norte aqui, né? Muita coisa de marketing digital, mas eu sei que eu tenho outras pessoas aqui com ótimas experiências também aqui para a gente acompanhar. Depois a gente vai falar do primeiro pilar do planejamento financeiro, que é orçamento e finanças comportamentais, dia 4 e 25 de maio. Então, a condução do orçamento e do fluxo de caixa com o cliente, como, né, você pode conduzir isso com o cliente. Uso de aplicativos, planilhas, né? Eu uso planilhas, né? Eu uso planilhas, enfim, acaba sendo mais viável, né? Mas tem gente que desenvolve o próprio aplicativo, enfim, ou compartilha a senha do aplicativo. É que
Enfim, às vezes é melhor educar o cliente aprender a usar a planilha, pelo menos é o que é o que eu tenho visto aqui na minha experiência. Falar de perfil comportamental, né? Que é como é que a gente pode olhar, ou ferramentas que existem para a gente olhar perfil comportamental, né? Então, tem o Financial DNA, não sei se todo mundo conhece, mas tem até uma parte gratuita lá que a gente consegue fazer, é o perfil Financial DNA, né? É uma ferramenta que traça o perfil comportamental financeiro, mas existem outras formas, né? Tem formas de identificar valores, enfim, tem outras formas que dá para a gente olhar também e olhar um pouco, mapear um pouco, né, o perfil comportamental do cliente para que isso ajude ao longo do processo de planejamento financeiro. Vamos falar um pouquinho de dívidas também, né? Porque eu acho bem difícil, né? Eu achava, agora eu confesso que eu já estou aí com só esse ano eu estou com 3 clientes de dívidas. Eu tenho 1 milhão de reais de dívidas no total dos meus clientes para trabalhar aqui, que a gente está trabalhando. E, enfim, sempre achei difícil, né, pegar clientes endividados, mas tenho pego. E a gente vê, né, e tem muitos clientes endividados, com dívidas feias mesmo, e as pessoas têm renda, né? E tem renda boa e tem dívida, mas, gente, dívida de arrepiar o cabelo, né? A gente fica doidinho, mas é incrível como as pessoas assim, né, se enfiam nessas dívidas e elas não conseguem olhar, assim, fazer um plano estratégico para eliminar as dívidas, né? E é possível fazer um plano estratégico, eliminar essas dívidas, e eu já vi muito planejador financeiro que não pega, né, cliente endividado, porque, né, porque acha que não tem muito o que fazer, mas tem, né? Quer dizer, é o quem mais precisa, e eles pagam também, né? E eles pagam. A gente dá para cobrar, a gente tem que cobrar, lógico, né? Mas eles pagam também, e pagam. E olhar também o que eu vejo muito planejador financeiro não olha para geração de renda, para empreendedorismo, né? Que é uma coisa que faz todo sentido, né? A gente precisa, como é que vai gerar mais renda? Qual tipo de negócio que ali, né? Alguma noção de empreendedorismo para ter uma conversa com o cliente muitas vezes, em alguns casos. Então, fazer um pouquinho disso. Depois a gente vai falar das projeções, que é o segundo pilar do planejamento financeiro, é realmente planejar o futuro, né? Planejar a aposentadoria, fazer os cálculos de aposentadoria e projeção de renda que vai precisar na aposentadoria e os projetos que aquele cliente tem, né? Como colocar esses projetos no papel, como tirar esses números do cliente, né? Porque às vezes o cliente também não. Ele não tem claro os projetos. Ele tem os projetos, mas ele não, na hora ele não fala, não sabe colocar, não sabe calcular os números, né? Então é importante a gente colocar ali no papel os projetos dos próximos 6 anos, 5, 6 anos, para olhar ali no planejamento financeiro. Então, a gente vai falar isso em junho. Depois, em julho e agosto, né? Então, vocês vão ver como é que está o cronograma, né? Julho, que é um mês meio atípico assim, né? Que às vezes tem férias e tal, pois um encontro só, né? Então, ficou 20 de julho e 10 de agosto. A gente vai falar de investimentos, né? Como tirar a política de investimentos a partir dessas projeções de aposentadoria e de projetos e do orçamento. Do potencial de poupança, né, que aquele cliente tem. E aqui vai ser muito importante também a gente falar qual é o papel do planejador financeiro na análise dos investimentos, até onde o planejador financeiro pode ir, qual tipo de certificação que poderia tirar para que
avance mais nessa área de investimentos. Quais são os modelos de negócios, né, que existem hoje em dia com base em investimentos ou que podem te ajudar nesse ponto? Como lidar com isso, né? Analisar, trazer mesmo o que são esses modelos de negócios, né? Hoje a gente tem a Fiduc, quer dizer, não sei se é interessante ou não, mas vale a pena conhecer, né, os modelos. Então tem a Fiduc, eu participei na primeira turma lá de formação da Fiduc. Tem a Warren, né? A Warren, ela também tem uma plataforma, né, de investimentos e que o planejador financeiro pode se associar, né, na Warren só que aí o cliente vai fazer o investimento, lá o investimento na Warren, ele é baseado nos projetos de vida, né, e o próprio robô lá dele já orienta para os investimentos, enfim. Então, é uma forma, é uma possibilidade. Existe uma certa parceria com agentes autônomos de investimentos, né, também, que pode ser feita, ou, enfim, vamos falar bastante disso, esclarecer essas dúvidas, aprofundar aí nas regras, na legislação e nas discussões que existem em torno disso. No penúltimo congresso que teve da Planejar, a Paula usa o Warren. Você usa para você, Paula? Oi, Vivi. Oi. Então, eu tenho parceria com a Bullmark, que é uma assessoria de investimentos. Então, a Bullmark tem como eu vou te dizer, eles que têm os especialistas, né? Então, eles que recomendam os fundos, mas nós usamos a plataforma da Warren para os clientes investir. E eu tenho também pessoal, meu e do meu marido. Nós usávamos a Guide, mas tá. eu achei muito complexo o sistema deles, não gostei muito do site, da forma de usar. Eu achei a Warren mais digital. Ela está mais para frente aí nesse sentido, sabe? Tanto a plataforma no site como a plataforma do celular deles é muito mais fácil de você usar. Então, como você estava falando, clientes que às vezes têm mais dificuldade para aprender, para acessar, a plataforma da Warren eu acho bem mais tranquila. Entendi. Legal. A Guide também tem um modelo lá de parceria, né? Eu nunca... Mas eu achei muito complicado o sistema, o site deles é confuso. Na hora de você explicar para o cliente da diferença, aí eu falei, não, vamos para uma coisa mais didática, né? Porque para o cliente tem que ser fácil, senão o cliente desiste. Exatamente. Senão você acaba tendo que ficar mais vendendo o investimento, a plataforma de investimento para o cliente do que o seu trabalho, né? Então, aí não justifica. Então, então, a gente vai olhar isso, vamos nos aprofundar na legislação. Eu estava falando aqui no Congresso da Planejar do ano retrasado, teve até uma discussão, né? Bastante discussão teve um painel que era uma pessoa da Planejar, uma pessoa da Ambima e uma pessoa da CVM, conversando sobre isso, sobre essa questão do planejador financeiro nos investimentos, porque até então tinha um entendimento de que o planejador financeiro poderia falar pelo menos em classes de ativos, né? Renda fixa, renda fixa pós-fixada, renda fixa híbrida, né, com inflação, renda variável, multimercado, né, pelo menos falar em termos de olhar essa alocação geral, né, dos clientes em tipo de risco, mas, enfim, nem sei, vou até recapitular tudo isso para ver como que está hoje, né, eu participo de um grupo lá de consultores de investimentos também da CVM, a gente sempre fala sobre isso. Então, teve essa conversa aí
Mas é enfim, bem nebuloso, né, e bem complexo essa conversa toda. E muda, né, tá sempre mudando, então a gente vai atualizar direitinho para ver em que pé que tá hoje em dia, né, essa atuação e quais são as formas, né, de poder lidar e olhar para essa parte de investimentos. Mas, de uma forma geral, também, uma coisa muito importante, que acho que é muito nosso papel, é ajudar o cliente a olhar para os investimentos dele, né? A olhar, tá, mas você está posicionado como? O que você acredita que vai acontecer, né? Mesmo que ele não tenha muita noção, às vezes, mas ele começa a ter com o tempo, né? Você acredita mais né, que as empresas, ou a inflação, ou a taxa de juros, para entender onde que ele está posicionado, de acordo com o projeto dele, o que é para longo prazo, né? Qual que é o período de cada investimento. Então, isso, o trabalho de educação mesmo financeira, né, é fundamental. Outra coisa que vou trazer aqui também, é esse ponto da remuneração, né? Porque tem muita gente que recebe comissão, né, dos investimentos e cobra do cliente. Então, eu cobro do cliente o planejamento e recebe comissão do investimento, por exemplo. Mas isso tudo também tem o código de ética, né, do CFP, que exige que a gente comunique tudo para o cliente, né, o que está acontecendo. Então, são pontos importantes da gente conversar aqui, trazer aqui para a nossa discussão, para a gente também ter uma conclusão, uma interpretação e entender o que pode e o que não pode, para cada um poder, as formas também possíveis de parceria, né, para cada um poder ponderar aí o seu trabalho. Tem algumas empresas, né, eu não gosto muito, né, mas tem algumas empresas, para vocês terem uma ideia, que tem uma base enorme de pessoas que trabalham lá, né, não sei se vocês conhecem uma empresa chamada W1, já ouviram falar? Eu não sei como é que está agora, mas eu sei que há pouco tempo atrás, essa W1 tinha mais de 400... eles chamam de consultores, né? Consultores, como é que eles chamam? Consultor financeiro, eles chamam, né? Porque para chamar de consultor de investimento não pode, porque consultor de investimento é só quem é credenciado pela CVM. Inclusive, tinha uma época, no escritório que eu trabalhava, que era de agente autônomos, mas isso há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era o agente autônomo, né? Um assessor de investimentos. E na época, uma pessoa do escritório deu uma entrevista numa revista, num jornal, sei lá, e o jornalista escreveu que ele era consultor de investimentos, e na verdade ele era agente autônomo de investimentos, mas o jornalista escreveu consultor de investimentos. A CVM pegou aquilo, foi lá na empresa fazer auditoria, multar, ficou 1 ano lá fazendo auditoria, revirou de perna para baixo, foi um inferno. E a partir dali ninguém mais podia dar entrevista em revista nenhuma, em jornal nenhum, nada, porque o jornalista escreve o que ele quer e não o que a gente fala muitas vezes. Enfim, foi um horror. E hoje em dia, né, assim, com esses influenciadores e com, sei lá, as pessoas dão lá cursos de como se tornar consultor financeiro e a pessoa não tem nem graduação, mas tudo bem. Então, a gente vê de tudo e hoje em dia tá, assim, eu não sei se em algum momento, né, a CVM resolve multar, eu sei que agora tem uma lei, uma regra, né, da CVM para os influenciadores, para youtuber, esse tipo de coisa, mas eu não sei até que ponto isso vem sendo supervisionado de fato, né? Mas já foi bem mais rígida, né? Já foi bem mais complicada essas questões
do mercado financeiro. Então, mas essa W1 que eu estava falando, então ele tem lá os consultores financeiros, 400 pessoas, e eles falam para o cliente que está vendendo o planejamento financeiro, cobra uma parte pequena do cliente, mas o grosso deles é a remuneração dos produtos mesmo, né? Mas isso não é transparente para o cliente, pelo menos até onde eu sei. Então, eles começam o planejamento financeiro fazendo uma previdência privada, fazendo um seguro de vida, né? Que não tem problema nenhum se é o foco deles, como é o caso da Paula. A Paula trabalha com isso, né? Com vida e previdência e pronto, é esse o foco dela. Mas o que não pode é fingir para o cliente que falar para o cliente que faz uma coisa e faz outra, né? Sem ser. Então, isso a gente vai trazer aí para a discussão, que eu acho que é uma discussão importante para a gente conhecer o que existe, né, no mercado, para a gente poder também saber argumentar para os clientes, né? Porque às vezes o cliente fala assim, ah, não, eu vou fazer lá na W1, porque lá o planejamento financeiro deles é muito mais barato. Sim, é muito mais barato, porque eles vão te enfiar um monte de produto ali para gerar comissão para eles, né? Então, não é... tem todo esse cuidado, né? Esse conhecimento mesmo que a gente tem que ter para poder trazer essa consciência aí para as pessoas, para os clientes. Então, isso é importante. O que mais? Seguros e proteção, né? Que a gente tem aí alguns especialistas que vão nos ajudar. Então, lá em agosto, a gente vai falar sobre isso e trazer um pouco, né, o que eu acho que é a importância do planejador financeiro, porque muitas vezes, porque nós planejadores, você acaba tendo o todo da vida do cliente, né? Você acaba olhando o patrimônio do cliente como um todo. Então, você tem mais propriedade, muitas vezes, de ajudar ele a calcular quais são os seguros, embora a gente não seja lá o corretor de seguro, mas a gente consegue calcular melhor esse seguro e passar para o corretor de seguro. Olha, esse cliente precisa desse tipo de seguro. E aí o corretor poder fazer a cotação, ele também opina, lógico, ele também fala, mas eu acho que podia ter isso mais aqui ou ali, e isso se chega numa conclusão com o cliente, né? Mas geralmente eu indico, né, um corretor que trabalhe de forma mais livre, né, com várias corretoras, várias seguradoras, quer dizer, para fazer a cotação e fazer o seguro de vida, seguro em vida ali com o cliente, né? Então, vamos trazer isso aí um pouquinho. Como orientar o cliente nessa parte, né? E quando o cliente chega também com aqueles seguros de banco, né? Que não leva a lugar nenhum. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte. Depois, planejamento sucessório e tributário. Em setembro, vamos falar desse tema, que é um tema, assim, que acaba ficando um pouco de lado, muitas vezes, no planejamento financeiro. Às vezes a pessoa não é a grande preocupação da pessoa, tem tantos outros temas para falar, né? Mas é muito importante também olhar para essa parte do planejamento sucessório e tributário, fazer um testamento, né? A grande maioria das pessoas precisa, sim, ter um testamento. Não é complicado fazer um testamento. A gente pode fazer um testamento em casa, né? Que não precisa ser registrado no cartório. Se ele tiver 3 testemunhas, é um testamento válido. Então, é importante ter um testamento, a maioria das pessoas aí precisa, principalmente quem tem pessoas que dependem dele, né, filhos, enfim. É importante ter um testamento e é importante também pensar na previdência privada como ferramenta de planejamento, né, sucessório e tributário, eu tenho ou seguro de vida ou previdência privada
se eu morrer, vai pagar os custos do inventário, né? Vai dar um recurso para os herdeiros aí se manterem por um período, pagarem esse inventário, né? Os outros, enfim, bens, investimentos para desenrolar, para chegar para eles. Então, porque muitas vezes a pessoa que pensa só nos investimentos, ele não olha essa parte, né? Então, a gente, planejador, que tem que olhar e orientar. Olha, tem que fazer um seguro investe menos dinheiro, mas faz um seguro de vida. Um pouco dos investimentos vai para a previdência privada para poder ter esses recursos, né? Então, são coisas importantes. Aqui, o que eu vou também, depois eu vou passar direitinho o nome do livro, eu recomendo a gente ler aí até essa data um livro de planejamento sucessório, porque é algo que está mais longe da gente, né? É um tema muito de direito, assim, e super importante para a gente conhecer mais. Então, eu vou recomendar um livro para a gente ler e lá em setembro a gente discute um pouquinho sobre esse livro, tá? Esse é um tema que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais. O que mais? Depois, então, em outubro, a gente vai ter um encontro, dia 19 de outubro, que a gente vai falar um pouco dessas finanças empresariais, voltada para o pequeno empreendedor, para o autônomo, que muitas vezes, né, se você pega um cliente ali, hoje cada vez mais a gente vai pegar cliente empreendedor, né, porque assim, olha, para falar a verdade, eu tenho pouco cliente que é funcionário de empresa, por exemplo, que tem ali a renda certinha, não sei o quê. A maioria dos meus clientes são empreendedores. É um dentista, hoje, né, eu tenho um dentista, uma youtuber, tenho uma empresária, uma empreendedora, tem um casal que ele é funcionário público e ela é empreendedora. Então, então, e hoje em dia, né, com esse mercado que a gente está, com a crise que a gente teve, cada vez mais pessoas empreendendo. Então, a gente precisa começar a ajudar esse público também. Médicos, né? Médicos, entra aqui como empreendedor autônomo. Então, a gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes a gente não consegue fazer o planejamento financeiro pessoal porque a pessoa não tem a organização no negócio dele. Ele não tem a renda certa que vai entrar, enfim, fica aquela mistura, aquela salada toda e a coisa não anda. Então, eu tenho feito recentemente, né, bastante planejamento com as duas coisas, separando as finanças do negócio dele para poder organizar as finanças pessoais. Então, tenho feito bastante e eu acho, né, no meu ponto de vista, que agrega valor para os nossos negócios, né? Agrega valor para a gente como profissional se a gente fizer as duas coisas. Porque para o pequeno, para o autônomo principalmente, pequeno empreendedor, né, não é difícil. E, enfim, tem muita gente aqui que conhece aí de finanças de empresa, então tem que aproveitar isso. E é um diferencial, né? Passa a ser um diferencial seu. E até um ponto que você consegue até negociar um preço melhor ali na hora de vender, porque vai ter as duas coisas junto. E essa pessoa é quem tem uma necessidade até maior de planejamento financeiro, né? Porque ela vive uma salada na vida dela, né? É uma confusão as finanças desse público aí, né? É bem confuso mesmo. Então, eles precisam muito, o que a Carol falou lá das arquitetas, né? Então, é um público, é exatamente isso, é conseguir organizar as duas coisas.
Então, tem muito planejador financeiro pessoal que não faz, tá? Não faz, não olha para esse lado da empresa, olha só para o lado da pessoa física mesmo e bem básico ali para a empresa, né? Mas eu acho que pode, meu ponto de vista é que dá para agregar serviço nisso daí. Posso só fazer uma pergunta? Sim. Só a curiosidade, não sei que a gente vai falar disso lá na frente, Sim. mas quando você trabalha nessas duas frentes, você cobra valores diferentes? Ou você já agrega num pacote? Depende. Depende do caso. Às vezes eu cobro separado, ou faço um pacote maior junto, ou às vezes, dependendo do caso, se é mais simples, eu vendo o planejamento financeiro, eu faço assim, hoje em dia eu vendo o planejamento financeiro inicial, sendo 5 reuniões em até 2 meses. Então, e às vezes nessas 5 reuniões a gente consegue tratar dos dois temas, se não é muito complicado, aí eu vendo uma coisa só. Ou às vezes eu vendo um pacote, 5 reuniões para a empresa e 5 reuniões para a pessoa física, por exemplo. Porque pela minha experiência, assim, eu acho que é o que mais dá trabalho, né? É você dividir o que é da empresa, né? Você colocar na cabeça da criatura que você tem que dividir isso, né? Não colocar num pacote só, né? Então acaba dando mais trabalho, né? Por isso que eu perguntei. Dá bem mais trabalho, às vezes, o da empresa, né? Tem alguns casos que o Luiz tem um cliente que o Luiz trabalha comigo. No caso deles, a gente teve que primeiro, a gente está fazendo um projeto primeiro só para pessoa jurídica. Que legal. Organizar só a pessoa jurídica, mas aí foi um pacote maior, bem mais caro do que seria o da pessoa física, né? Só da pessoa jurídica, porque estava muito desorganizado e muitas decisões que tiveram que tomar. E aí agora, e terminando da pessoa jurídica, é que vai para a pessoa física, assim. Então, depende do caso. Que mais? Mas dá para pensar, né? Então, dá para pensar, tem que fazer um pacote para propor, mas eu vejo assim, né, que tem muito pouca, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário ali, ele tem poucas pessoas, né? Eu vejo poucas pessoas que fazem serviços, né, de finanças para esse público. Não, eu vejo assim, tem uma demanda e tem pouca gente atendendo esse público, né? Eu não vejo muita empresa atendendo esse público. Acho que tem um mercado grande aí, né, para atuar nisso. O que mais? E depois, né, aí lá no final a gente volta para olhar a parte comercial e o modelo de negócios que vai ser trabalhado aí ao longo do tempo, ao longo desses meses, né? Então, e aí a gente vai, então, lá discutir, fechar, né, os modelos de negócios que vocês vão escolhendo, acompanhar os resultados aí ao longo desse período e como é que vocês estão planejando o próximo ano. Então, deixa eu ver, a Ellen está falando que o Amuri faz? Ah, tá. Exato. Então, tem pouca gente fazendo. Tem algum sistema, mas é mais o sistema, né, como Conta Azul, esse tipo de coisa, e tem uma empresa também, como é que ele chama? É alguma coisa azul também. Depois eu olho, mas pouca gente fazendo. Tem um sistema legal de uma moça que eu conheço chamado Hair Money, né? Hair Money, mas ela criou um sistema de gestão que tira os relatórios, que
tipo uma secretária virtual ali de finanças para esse público, que é algo também interessante, que pode ser agregado ao trabalho. Eu estou até para indicar para uma cliente. Ela criou um sistema em que o sistema ele lê as informações, né, as notas e tudo, e já joga dentro da plataforma para poder fazer a gestão do negócio. Então, não é só como um conta azul, que a pessoa tem que alimentar tintim por tintim, é um sistema um pouco mais inteligente que faz um papel de uma assistente financeira ali, virtual mesmo. É muito usado para autônomo, médicas, né? Essas coisas, área de saúde, ela usa bastante. Pode ser algo interessante, assim, para agregar, para facilitar para o cliente aí. Então, esses são os encontros. O que mais? Aí, agora, quero passar com vocês um pouquinho sobre as etapas do planejamento financeiro, para a gente entender, né? Porque, então, vamos lá. Quando a gente fala de etapas do planejamento financeiro, por que é confuso, né, o próprio atendimento? Porque a gente tem, uma coisa é o plano financeiro, o planejamento ali que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai fazer um plano e olhar aquele momento estático do cliente, vai olhar o agora, o patrimônio que ele tem é isso, a receita é essa, os gastos são esses, e as projeções, e faz um projeto para aquele momento. Mas depois tem um acompanhamento, né? Então, acompanhar, ver se o orçamento... Porque muitas vezes, né? Muitos casos, é questão de orçamento, né? Muitos clientes têm uma dificuldade muito grande no orçamento, né? De fazer o orçamento fechar. Tem outros que não, né? Que tem um orçamento bem redondinho e não precisa de suporte nessa parte de orçamento. Mas uma boa parte tem. Então, hoje eu divido o meu planejamento financeiro em duas etapas. Eu vendo um pacote que é o plano em si, então a gente faz o planejamento em 2 meses. Depois disso, define se vai precisar de acompanhamento ou não. Aí depois, aí é uma outra etapa, é o acompanhamento, para poder acompanhar o orçamento ou os investimentos também. Eu tenho tido muita demanda de clientes que, às vezes, até vão investir com um assessor de investimentos, alguma coisa assim, mas um cliente quer que eu continue acompanhando, ajudando ele a entender o que está sendo feito ali nos investimentos. Então, as pessoas estão pedindo bastante, né? Estão pedindo um pouco dessa parte também. Então, quais são as etapas, né, do planejamento? Então, eu sempre começo pelo orçamento, para entender, né, para a gente saber o que a pessoa sabe do orçamento dela, mas, e para a pessoa começar a ter uma noção melhor. Então, começo primeiro pelo patrimônio, né, peço todo o patrimônio, faço levantamento do patrimônio, e do orçamento. São as duas coisas. Eu peço logo no começo. Eu não peço para a pessoa mandar antes. A gente tinha, né? A gente tinha um modelo de uma planilha de coleta de informações, que mandava para o cliente preencher, ele mandar de volta com as informações, e essas informações eram o orçamento, uma estimativa, né, ali do orçamento para o cliente dar uma estimativa de quanto que ele gasta em cada item, tudo, e o patrimônio, o que ele tem de investimento, de dívida, de imóvel, de carro, enfim, toda essa parte, e seguros. Mas eu parei de adotar isso, né, eu só peço isso se o cliente é daqueles clientes que é muito fã de planilha.
se aqueles clientes, eu pergunto, né, como é que você é com planilha? Ah, não gosto muito, então eu não mando para o cliente, porque se eu mandar uma coleta de informação numa planilha para esse cliente, acabou, né? A pessoa desiste de fazer o planejamento financeiro, é mais ou menos isso. A pessoa demora um mês para te mandar, vira um parto, então não dá. Então é aquilo lá, diminuir os atritos também ao longo do planejamento financeiro, esses pontos de atrito, né? Então, não posso, eu tenho que diminuir, fazer a coisa fluir melhor. Então, se o cliente não é o cliente, né, na conversa ali para fechar, se não é o cliente que vai mandar a planilha de volta, eu já nem mando, eu não peço, eu marco na primeira reunião, eu faço essa coleta de informações com o cliente. Eu peço para ele trazer para a reunião lá os extratos, os investimentos, levantar tudo, e a gente faz na reunião. Posso fazer mais uma pergunta? Uhum. Essa primeira reunião que você faz, o cliente, você já tem essas informações? Ou ele vai levar no dia dessa primeira reunião já essas informações de patrimônio? Ele leva na primeira reunião. Uma pergunta, será que talvez não fosse interessante, na primeira reunião, ou até mesmo por e-mail, alguma coisa nesse sentido, fazer uma análise do perfil do cliente para verificar se, por exemplo, ele funciona melhor com planilha ou se ele funciona melhor no papel? Eu estou perguntando porque isso eu aprendi na faculdade, né? Tinha um professor meu que sempre falava o seguinte: você só vai aprender fazendo a planilha a hora que você aprender fazendo papel. Isso ele batia sempre com a gente, assim, sabe? Então, se você identifica, de repente, que o cliente ele é mais do papel, e você passa para ele uma planilha, mas pede para ele imprimir, no caso, não colocar na planilha, mas escrever, talvez a gente conseguisse uma riqueza de informação maior do que se pedisse para ele uma planilha que o assustasse. Sim, então, pode ser. Tem cliente que imprime, né, e preenche, sim. Então, eu faço, quer dizer, quando eu faço a reunião em que eu fecho o planejamento financeiro, eu identifico isso, entendeu? Ah, tá. Eu tenho uma reunião... tem uma reunião antes, eu sempre fecho o planejamento financeiro com uma reunião. Tá. Então, até comentando um pouco dessa parte de comercial e vendas, né? Então, o cliente... manda mensagem lá, como que é o seu serviço, quanto que custa? Eu nunca respondo não respondo isso, eu respondo, olha, vamos marcar uma conversa? Entendeu? Vamos marcar uma reunião e eu te explico. E eu entendo o que você precisa e aí eu te explico como é que funciona. Então, eu evito esse negócio de mandar o preço, assim, mandar sem falar com a pessoa, né? Porque quando a gente conversa, aí você tem mais chance de fechar, né? Porque aí a pessoa para por um momento para te escutar, você está escutando, porque a venda é muito da gente escutar o que o cliente precisa, a necessidade, e mostrar que o nosso serviço vai atender aquela necessidade dele, vai resolver aquele problema dele, né? Então, daí eu sempre procuro marcar essa conversa e igual eu fiz com vocês, né? Então, eu sempre procuro marcar essa conversa porque daí você consegue desenvolver melhor, né? Consegue escutar, entender o que a pessoa precisa e até para mostrar como que isso que eu vou te mostrar, que oferecer vai resolver isso, vai atender sua necessidade, né? Então, não tem algum cenário que você está falando que você tem a reunião, depois você pede para ele trazer, se ele não for das planilhas, trazer os dados. Não tem uma situação de você
faz o preço nessa primeira reunião, em cima da conversa, e quando você vê os números, você percebe que deveria ter cobrado muito mais, porque o buraco é bem mais embaixo? Olha, hoje, às vezes isso acontece, às vezes acontece, mas hoje, assim, eu acabei deixando um preço padrão, e eu cobro um único preço, e que eu acho que ficou justo para os dois, assim. Mas tem uma amiga minha que ela cobra de acordo com o patrimônio. Como é que ela cobra? Ela tem 2 ou 3 faixas lá de preço e é de acordo... Ah, é que você estabeleceu um preço médio, mas você citou em algum momento os super endividados, que vão te dar um trabalho muito superior do que um que está fazendo as coisas preventivamente, que está só desorganizado e não inadimplente, que é outra história. O que eu faço, né? Quando a pessoa não é endividada e ela tem um patrimônio, enfim, eu faço 5 reuniões, as 3, que dá no total 8 horas de reuniões. Quando a pessoa é endividada, eu diluo isso, eu faço 8 reuniões de 1 hora, entendeu? São as mesmas 8 horas, tudo bem que às vezes acabam passando um pouquinho, mas o endividado, eu acho que ele precisa mais de uma coisa mais frequente, né? Mas nada impede que eu acabei, por enquanto, eu estou fazendo esse teste, por enquanto eu fiz um preço só. E qual é o intervalo das reuniões, Vivi? De quanto em quanto tempo? Então, hoje em dia eu faço semanal, eu já fiz mensal, não gosto da mensal, eu acho que o cliente fica muito perdido, fica muito solto, assim, a não ser que seja no acompanhamento, né? A coisa já está funcionando, então aí no acompanhamento vai ser mensal, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, dependendo do cliente. Eu tento ir indo para cada 2 ou 3 meses, às vezes nem precisa ser mensal. Mas na primeira etapa inicial de organização ali, de planejamento, eu estou procurando fazer semanal. E às vezes espaça, né? Às vezes pula 1, 2 semanas, quando a coisa já está andando melhor. Mas antes a gente fazia mensal ou até mais. Não, eu achava que o cliente fica muito perdido, a coisa fica solta, e aí acaba se perdendo o planejamento, sabe? A coisa se perde no meio do caminho, assim. Porque aí o cliente não volta com as informações ou demora, e aí ele fica demorando e demorando, e o tempo vai passando e você fica uma situação ruim. Eu não gostei. A gente teve vários clientes no ano passado que aconteceu isso, porque fazia mensal. Desde novembro, quando eu acabei me separando da minha sócia, e aí eu mudei o modelo, porque eu sempre achei que tinha que ser com maior frequência, sabe? Não dá para espaçar tanto. Porque enquanto o cliente está anotando o orçamento, você vai já adiantando a parte de projeções, vai adiantando as outras partes e aproveita para olhar, olha, você está anotando? Como é que você está anotando? Porque ele sempre tem uma dúvida, porque senão, que antes fazia assim, tinha a primeira reunião para revisar aquele orçamento inicial que ele faz, e aí manda ele anota durante 1 mês, né, as suas entradas e despesas, e daqui a 1 mês a gente conversa. Só que se é um cliente que já não tem lá muito essa prática, e a maioria não tem, a pessoa se perde no meio, e se ela tem dúvida, ela não te procura, né? Daí ela espera um tempão para falar que não fez, porque ficou com a dúvida, mas aí já passou mais de 1 mês, e aí a coisa vai embolando. Então, eu acho ruim isso. Então, eu tenho feito reunião
semanal, então numa semana a gente faz o orçamento e olha o patrimônio, na outra semana a gente já começa, aí eu reviso o que ela fez de orçamento naquela semana para ir corrigir já rápido e já começo a fazer as projeções. E aí vai indo. Vivi, e esses extratos, esse primeiro levantamento que você faz, é do mês corrente ou você pede para trás também? Como é que é feito? Então, eu peço uma média, né? Ele me dá na reunião uma média. Quanto que você acha que você gasta nisso, né? Ele levanta ali, mas eu não fico pegando coisas de muito mês antes, não. Ele que pega. E aí, então ele me dá uma média. Gasto tanto. E aí eu peço para ele lançar a partir daquele momento durante 30 dias. E aí a gente revisa no final, para ver quanto que ele tinha estimado, quanto que se bateu, né? Já nunca bate, lógico. Pois é. Aí, Mas por eu não exemplo, dou essa missão de ficar levantando muito tempo antes, não, porque aí a pessoa desiste também. Pontos de atrito forte. Pois é, Vivi, mas aí, por exemplo, nessa primeira reunião você faz uma estimativa de orçamento e a pessoa começa a controlar por 30 dias. Então, por exemplo, quando ela voltar com um orçamento, digamos, mais real, já vai ser lá pelo quarto encontro. E aí, no que você usa essa estimativa real? Corrige a primeira? Sim, daí a gente, eu faço assim, na prática funciona, faço uma reunião de coleta de informações, na outra reunião é projeções, aí pula uma semana e depois aí vem a outra semana daí já com o orçamento, né, das 4 semanas, para daí já comparar, porque a planilha, né, a gente tem uma coluna de estimativa e depois o mês que de fato ele está lançando para ele comparar. Entendeu? E aí, com isso, eu vou ter feito, né, as projeções. Nas projeções, a gente olha quanto que a pessoa vai precisar para aposentar, quanto que ela vai juntar, enfim, os projetos. E aí, depois, né, daí já na quarta semana, que vai a terceira reunião, a gente vai revisar esse orçamento e aí já vai começar a pensar nessa parte dos investimentos. Então, os investimentos que ele tem, vai ser para qual objetivo, e também os novos investimentos que ele vai fazer, para quais objetivos que vão ser. E aí, depende do caso do cliente, assim, tem cliente que vai fazer, né, geralmente vai fazer uma proteção, aí já marca a quarta reunião com a pessoa de riscos, né? E depois a outra E daí na outra... Quer dizer, e esse tributário e sucessório a gente já vai fazendo junto ali com investimentos, né? Eu tenho uma dúvida rapidinho. A gente faz uma reunião de coleta de informações a depender do perfil do cliente. Então, por exemplo, se o cliente não gosta de preencher planilhas, né, que isso você levanta no primeiro contato ali com o cliente, né, você vai proceder, então, de fazer essa coleta, certo? Nesse primeiro encontro, que é o encontro de coleta. Se o cliente já te passar essa informação, como que fica a estrutura? Porque você vende, por exemplo, 5 encontros, né? Então, meio que você já adiantou uma etapa, a pessoa já vai chegar apresentando para você esses dados que você, na teoria, gastaria ali todo o encontro para levantar. Uhum. Aí, nesse caso, como é que procede, assim? Como que fica a estrutura, né? Porque, assim, no primeiro encontro, de qualquer maneira, mesmo que o cliente te passou, a gente revisa número por número. Entendi. Entendeu? Tá. Mesmo que ele passou, você não simplesmente pega e passa.
E Entendo. vai a partir dali, porque ele sempre te passa, mas ele não, assim, aí eu sempre olho daí número por número, tá, essa entrada aqui, como é que funciona? Uhum. Isso aqui está incluído imposto, não está descontado imposto, não está. Eu vou item por item, de todo jeito. Como tem que ir item por item de todo jeito, de qualquer forma, Entendi, entendi. entendeu? Então, assim, uma coisa que eu faço bastante é pegar dados em retroativo, né? Da forma que eu estruturo, tipo, para atender em um mês também faço esse espaçamento aí, se for necessário, né? E eu passo muita tarefa para a pessoa, né? Então, por exemplo, ela precisa me dar dados para eu trabalhar com esses dados. Só que esses dados, eles não são confiáveis, porque a pessoa, normalmente, ela não tem esse costume de fazer esse lançamento. E aí, por exemplo, a gente vai planejar, né? No caso de quem é autônomo, e quer ter um fluxo de caixa melhor, quer ter um capital de giro, por exemplo. Aí a pessoa me pede para fazer esse cálculo, só que com dados que ela mesma duvida, porque está sempre sobrando dinheiro, né? Porque não sabe para onde que vai. Então, nesse sentido, o ideal é que a gente faça realmente as coisas com mais tranquilidade. Então, a gente tem que olhar mais para o orçamento detalhado da pessoa, dar um tempo e ir acompanhando esse lançamento dessas informações num período, tipo, desse primeiro ciclo, né? E aí, fechando esse ciclo, então, a gente passaria a fazer um acompanhamento. Então, dentro desse primeiro ciclo, né, segundo a planejar, a gente teria que seguir todas as etapas para, no fim, fazer a nossa recomendação de planejamento e determinar o acompanhamento. Então, não necessariamente a gente vai atender a esse objetivo inicial do cliente nesse primeiro ciclo, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Para ver se eu entendi. Dependendo, sim, independendo do caso do cliente, sim. Quando ele é autônomo, ou seja, né, o empreendedor, daí no caso da empresa, eu sempre olho, aí, o ideal é olhar o faturamento de 6 meses, né, para ter uma média. Sim. Mas se ele não tem, aí olha, né, tem que... Entendi, obrigada. Oi, Viviane, vou aproveitar uma dúvida aqui, né? Eu vi também sobre essa questão da coleta das informações, né? Pensando no patrimônio da pessoa, um pouco quanto que ela, assim, sem trazer realmente documentos, né? É isso que eu entendi, certo? Vamos dizer, no primeiro papo, ela ainda não te trouxe os documentos, ainda não está, vamos dizer, com tudo na mão, mas você já pega de cabeça o que ela imagina, é isso. Na parte de orçamento, sim, mas na parte de investimentos, essas coisas, aí eu peço para ela trazer os extratos, assim, os números direitinho. Ah, legal. Que aí, Viviane, assim, nessa parte do orçamento, né, assim, até para pegar o gancho, roubar, assim, pegar uma outra ideia, né? Vi lá, por exemplo, um dos vídeos da GFI, né, daqueles de YouTube e tal, eles estão fazendo sobre a clínica financeira. Como se fosse uma primeira reunião, um pouco na ideia de fazer uma anamnese, né? Vamos dizer assim, como se fosse um primeiro bate-papo com o cliente. E já tem uma planilha meio pré-formatada, onde eu faço a entrevista com o cliente, né? E vai anotando no feeling, né? Vai perguntando para ele, fala, quanto que você tem de patrimônio, quanto que você acha que vale, papapá, né? Preenche até um pouco, e até assim, no modelo que eles tinham colocado, de até alguns objetivos de vida, inclusive, né? Valores, etc., né? E no final, assim, saía uma recomendação muito rápida do tipo, tá bom, ó, você tem alguns problemas aqui e vamos dizer assim, e tudo bem, considerando essa poupança que você tem, você consegue chegar ou não na sua meta de aposentadoria. A principal era essa, né, na verdade. Aí, ouvindo agora você comentando, eu pensei assim, bom, tudo bem, né? Assim, até tem tudo bem, até a parte comercial, né? Porque lá estavam colocando isso como se fosse até uma espécie assim, que é uma coisa que dá para você vender para uma reunião única, e depois você vende o planejamento financeiro. Tipo assim, ó, é isso daqui, se você quiser me contratar para fazer o planejamento, mas essa primeira reunião já tem um valor. Ah, tá. É porque às vezes eles usavam também essa primeira reunião como uma ferramenta de vendas, né? Eles faziam essa anamnese para daí vender o planejamento, né? Aí eu queria assim, perguntar um pouco, assim, na verdade tem o lado, queria te ouvir um pouco assim, tudo bem, tem o lado comercial, que sei que você vai explorar mais depois, né?
mas até em termos de informação, se funciona. Porque sabe quando o meu medo, assim, putz, parece que num papo só não vou conseguir capturar a essência, às vezes, da coisa, né? Tem que ouvir mais, né? E tudo bem, serve para dar um retrato rápido. Mas aí eu pensei assim, mas será que isso serve até como coleta ou não? Né? Sabe, eu estava na dúvida assim, quanto que isso, esse primeiro papo só serve como anamnese rápida lá, mas não serve como coleta, ou serve como coleta sim, e depois eu aprofundo com o documento, né? Sabe? Uhum. Assim, eu queria ouvir um pouco para você, assim, sobre como que você acha que deveria ser o processo Uhum. de conduzir Se com o for cliente, né? se for essa anamnese comercial, vamos dizer assim, na primeira conversa, né, onde seria uma primeira conversa já pegando mais informações, daí na primeira reunião de fato, fechou, na primeira reunião de fato, teria que revisar tudo aquilo com mais profundidade. Não dá para considerar simplesmente, né? Você tem uma base, mas tem que revisar tudo e aprofundar os números. Mas, assim, no processo, quando você coloca, tipo, no seu exemplo, né, de ter o planejamento financeiro em 5 reuniões, tudo bem, né? Esse primeiro papo de fazer uma coleta mais genérica, ele acontece ou já é uma coleta mais assertiva? Eu não faço anamnese, não coleto dados detalhados na primeira reunião na reunião de vendas, vamos chamar assim, né? Às vezes tem gente que já chega falando, né? Tem gente que já chega falando bastante coisa, né? Mas eu pego informações, né, de entender a dinâmica da vida da pessoa, entender um pouco o patrimônio ali, o que ela tem, mas eu não coleto dados a fundo na reunião de vendas, não. Eu faço mais a venda mesmo, né? Tem gente que faz essa planilha de anamnese ali, eu não faço. Então, aí depois que eu fechei, na primeira reunião de fato, é onde eu vou pegar as informações. Tá. Mas aí já baseado em documento, e não em feeling. Sim. O orçamento eu peço para a pessoa levar ao máximo, né, de informações que ela já tem, se ela já tem algum controle, alguma planilha. O orçamento em si acaba sendo mais, dependendo do cliente, mais feeling, né? Mas o patrimônio não, aí eu já peço para ele levar, de fato, os extratos, né, as informações do que ele tem. E é nessa primeira reunião também que, se a gente faz uma análise comportamental, né, que é nessa primeira reunião também que a gente trabalha essa parte. Que, enfim, até o ano passado eu fazia com esse Financial DNA, né, que é esse sistema de análise de perfil comportamental financeiro. É um sistema americano que existe a tradução para o português, e aí é uma assinatura, né, que o planejador tem que fazer para passar o link para o cliente preencher o questionário, e aí já vem um relatório bem bacana, assim, bem detalhado. Eu vou depois passar o link para vocês do gratuito, que dá para fazer, em inglês, né? Mas dá para fazer um gratuito lá, para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui. Mas tem, às vezes, grupos de pessoas, eu vou até falar com o Tobias que representa o Financial DNA aqui no Brasil. Tem grupos, né, de planejadores que se unem e 2, 3, 4, sei lá, planejadores fazem uma única assinatura, né? Que é anual, é em dólar, né? Não é nada absurdo, mas dá para dividir entre algumas pessoas, né? Hoje em dia eu estou fazendo um teste, né? Eu tenho feito um teste diferente para ver essa parte comportamental, para trazer essa parte
Tem uma forma, bom, a gente vai falar bastante sobre isso, mas tem uma forma que eu gosto bastante também, que é identificando os valores pessoais, né? Que traz um pouco disso. O próprio Fabiano Calil, ele tem um baralho, né, de valores que eles criaram lá. O Luiz, acho que conhece bem. O Fabiano me deu o baralho, uma época eu usei o baralho. É bem legal. Eu ia falar exatamente do baralho que você falou. Eu tenho um arquivo em Excel, e ele tem a primeira etapa, ele dá exatamente passo a passo para essa questão de identificação de valores. Eu posso encaminhar para você, você encaminha para o pessoal, eu coloco no Telegram, e aí para ver como funciona, porque eles lá na escola clínica, eles usam como ferramenta exatamente para identificar valores, crenças exatamente das pessoas. Então é bacana fazer, e até a gente fazer para ver como é que é, e etc., para identificar os valores das clientes. Porque é uma forma de olhar para isso, né? Para essa parte comportamental. Então, tem isso. Aí, hoje em dia, eu tenho feito... O ano passado, eu fiz um curso, né? O Astro Coaching, que é um curso de astrologia com coaching voltado para as áreas de trabalho. E lá a gente aprende a olhar a casa do sucesso, né? A casa da prosperidade no mapa astral. E por isso que na ficha tem lá o horário de nascimento. Porque é a mesma ficha que eu passo para os clientes também, então aí eu olho a casa da prosperidade no mapa astral e trago por esse aspecto ali para olhar. Estou fazendo esse teste hoje em dia com os clientes. É por isso que você pediu o nosso horário de nascimento, então? Eu olho pelo mapa astral. Eu faço a mesma coisa com numerologia, então tá tudo certo. A data de nascimento, a gente vê qual que é o ano que a pessoa está passando, e é um dado a mais, não é que você vai se basear somente naquilo, mas dá algumas direções. Acaba ficando... fica interessante, fica divertido. É isso, mas essa é uma pincelada aqui dessas etapas, a gente vai aprofundar mais nisso e varia também, né? Às vezes tem cliente que, tipo, eu estou com um caso agora que a gente até fez as projeções, eles estavam super preocupados com projeções e tal, mas no fim o problema é muito mais de tributário, muito mais de sucessório do que das outras coisas, né? Então a gente acabou... Enfim, tipo, nesse caso, né, aquilo que alguém perguntou, mas não corre risco de você vender A Vânia perguntou, né, vender e depois ver que ficou mais. E nesse caso, eu tive que fazer reunião a mais, né, de sucessório e tal, mas tudo bem. Às vezes acontece. Eu também não... Eu sei que depois vai desdobrar em mais coisas o trabalho também, então... Acho que a gente tem, né, uma flexibilidade assim também. Bom, Vivi, sim. Ainda falando da definição de relacionamento, né, que seria esse primeiro encontro que você faz, né? E pensando no que você falou, né, você tem clientes que chegam através de alguém que indica, então talvez essa pessoa já tenha alguma base de como é o seu trabalho, né? Até a questão às vezes de valor, talvez já saiba, porque o amigo, alguém contou. E tem aquelas pessoas que faz uma nutrição, né? Seja pela internet, pelo Instagram, enfim, por onde é que seja, que não te conhecia nada, né? Por exemplo, essa pessoa você teria que fazer realmente esse encontro para estabelecer um relacionamento, explicar tudo certinho, né? Como que você vai trabalhar. Essa pessoa que já conhece, não... acho que foi, não sei, alguém comentou, né? Essa questão de estar levantando dados, essas coisas, né? Não correria esse risco de, nesse primeiro encontro, antes de fechar qualquer coisa, ela já vir com muita informação. Como que você trabalha esses dois tipos de públicos na hora de fazer esse primeiro encontro? Às vezes a pessoa... É engraçado, pior que às vezes também... É muito louco, né? Porque tem gente, olha só, tem gente que vem, a pessoa marca, né? Fala, tá, vamos fazer.
vamos conversar. Daí ela conversa, ela já vem contando tudo. Ela já vem falando tudo. Ela já fala, não, porque aconteceu isso, porque isso, porque aquilo. E aí você escuta, anota, não sei o que, a pessoa fala, vou fazer, fecha, não sei o que, e depois some, né? Aí você gastou um tempão lá escutando a pessoa e a pessoa só, né? Depois não vem mais. Ou adia, ou demora para aparecer depois, enfim. Também acontece. Mas, então, no geral, assim... Então, assim, eu evito ficar pegando um monte de dado antes da pessoa fechar, assinar o contrato e pagar, entendeu? Porque senão você fica trabalhando de graça ali. Que aí tem, isso que eu estava vendo um profissional falando, né? Que tem os dados qualitativos, né? Que aí realmente tem a necessidade dessa troca, né? E o quantitativo que você falou, né? Poderia ser planilha ou não, mas aí vai depender do perfil da pessoa, né? Então, na hora de pegar esse quantitativo, você tem que ter bem... trabalhar bem na questão de para pegar informações para a pessoa não abrir espaço para ela começar a contar da vida dela, né? Que acho que é meio às vezes inevitável, né? Vai falar da conta dela, tal. Então isso você tem que ter, então acho que não vamos falar um pulso firme, né? Uma coisa bem clara, definição do que vai ser o encontro, né? Acho que seria isso, então. Né? Isso, e também repetir a pergunta, né? Então, essa é uma técnica que eu uso bastante, repetir a pergunta, porque você perguntou, mas então quanto que você gasta nisso? Aí a pessoa começa a contar a história, né? Aí você volta, não, mas quanto que você repete a pergunta até a pessoa responder, né? Fala, isso aí a gente fala daqui a pouco, eu quero saber agora esse número aqui. Para poder trazer a pessoa para a terra de volta. Isso. Mais alguma dúvida aqui? A gente vai voltar nessas etapas, ou da forma que eu atendo, né? Se bem que a gente volta nisso, mas mais alguma dúvida aqui por enquanto? O que eu quero, né, que vocês façam agora, nos próximos 15 dias, né? O que eu vou pedir? Para que vocês olhem para todos esses temas que, né, todo mundo aí já tem bastante noção, bastante conhecimento do que é um pouco cada tema, para fazer o seu próprio planejamento financeiro. Então, para olhar para a sua vida financeira aí nos próximos 15 dias. O que você faz o seu orçamento aí, aproveitar que a gente está no comecinho do mês, quem já costuma fazer, enfim, já está fazendo, mas quem não costuma fazer, ou faz só de vez em quando, né? Pegar e fazer aí de fevereiro, né? Fecha fevereiro, como é que ficou o mês? Nas suas contas. Como é que está o seu orçamento? Né? Pensar nessas projeções, quais são os seus projetos aí para os próximos anos, essa parte de aposentadoria também, olhar para os seus investimentos, e essa parte, né, de riscos e tributário e sucessório, né? Como é que está para você? Você precisa de seguro de vida? Não precisa? Tem, não tem? Sucessório, tributário, né? Como é que tá? Como é que tá do seu patrimônio hoje? Como é que fica? Se você morrer, como é que vai ser essa passagem? A pessoa que receber vai ter o dinheiro para fazer um inventário? Tem testamento? Não tem? O que você falaria para você mesmo aí no seu planejamento? E, principalmente, então, anotar em cada etapa quais são as dúvidas que aparecem, né? Quais são as dúvidas, as questões, as dúvidas, o que você consegue aí se responder e o que aparece de dúvida para trazer para o próximo encontro. Fala, Luiz.
Só compartilhando com o pessoal aqui essa questão, por exemplo, de planejamento sucessório ou não, porque eu estava falando com um familiar esses dias atrás, aí, faz uns 2, 3 meses, enfim, e entrou nesse tema, etc., e me gerou uma meio discussão. E, na realidade, a percepção onde eu parei a conversa foi assim, o fato de você não planejar e você não olhar o seu planejamento sucessório, seja porque não quer, porque acha que não vai morrer, por qualquer outra coisa, o fato de não fazer nada, a gente já está tomando uma decisão, porque tem a lei para isso. Então, se você não planejar o que você quer para o seu futuro, a lei vai fazer a regra da lei, seja com briga ou seja sem briga. Então, o fato de não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Você já está deixando para os outros decidirem o que vai ser quando você não estiver aqui. Então, só uma percepção, um compartilhamento aqui com os colegas. Exatamente. Se não fizer nada, vai seguir a lei, né? E vai seguir a lei, a demora da lei também. A demora das coisas acontecerem também. Então, você pode deixar isso mais fácil, né? E os custos também, né? E os custos também, exatamente. Viviane, até uma dúvida, olhando o planejamento financeiro como um todo, né? Tudo bem, tem essas, vamos dizer, todos esses componentes, né? E aí até pensando assim, a parte sucessória, eu acho que é sempre a mais, assim, minha visão, né? É a mais delicada, porque acho que ela mexe com questão de família, futuro. Então, a minha dúvida é assim, dentro da Planejar, né, eles colocam isso como um componente lá. Aí, assim, minha pergunta é assim, o quanto que isso, vamos dizer, é obrigatório, assim, na verdade, eu vou falar a palavra assim, mas não sei se é isso, né, se é obrigatório ser visitado, porque eu acho que é um ponto tão delicado, né? Porque acho que até previdência tudo bem, né? Uma coisa que todo mundo se preocupa, né? Mas falar em sucessão, acho que depende muito do momento de cada um, né? Uhum. Então, eu queria te perguntar assim, como que isso deve ser considerado pelo planejador, né? Dentro do trabalho, tipo assim, se é uma pergunta que a gente deve fazer para a pessoa, tipo, você já pensou sobre isso, né? Esse tipo de coisa, né? Ou assim, você simplesmente você percebe que é ali espinhoso, vamos seguir falar de orçamento, investimentos e deixa isso quieto, né? Então, eu queria te perguntar um pouco a sua experiência, assim, de como que isso deve ser considerado no trabalho, né, profissional, assim, né? Sim, em muitos casos acaba não sendo, né, não entrando muito no planejamento, porque muitos clientes não tem essa necessidade, vai até os riscos, né? Vai muito mais até essa parte de proteção, de seguros, né? Vai um pouco mais nessa parte do que, de fato, chegar até o sucessório mesmo. Mas, e tem alguns casos que daí é mais, né? Que tem uma questão mais de sucessório. Não, assim, o ideal é, assim, a gente ter essa sensibilidade de olhar e falar, pô, esse caso, vamos precisar falar desse sucessório. Esse caso não tem tanta coisa no sucessório, se der tempo a gente fala, se não der a gente não fala, né? Mas, principalmente quando uma coisa importante, né, que deve entrar aí também no meio do caminho, que também é delicado, é o regime de casamento, né? Entender o regime de casamento para poder olhar essas questões todas também de sucessório, né? Quero fazer uma contribuição aqui, se puder. Aconteceu agora, no final do ano passado, com a minha família, acho que até por conta do Covid mesmo, as pessoas acabam repensando algumas coisas, né? E esse é um assunto bem difícil de se tratar, principalmente com a própria família, né? Se falar em morte, sim. E eu cheguei à conclusão que a gente, como planejador, eu acho que isso que a Vivi falou, é até uma questão de ética, a gente acabar alertando as pessoas, porque esse é um assunto que as pessoas não conhecem. Então, eu acabei buscando porque meu pai acabou me questionando algumas coisas, né? Como a gente trabalha junto, né? Tem uma empresa, ele me questionou algumas coisas que eu não sabia,
Eu também daí fui me informar e eu falei assim, poxa, como que eu não sabia disso? Uma questão essencial para a empresa, né? Para mim, para o meu irmão, para a continuidade da empresa, e eu não sabia. Então, assim, as pessoas não sabem desses assuntos. E eu acho que é muito importante, dependendo da situação, tudo bem, você não quer falar disso, mas tem a obrigação de te falar desse determinado ponto, que eu acho que no teu caso vale a pena. Eu acho que é bem legal. Eu descobri coisas assim que realmente são muito importantes. Eu acho que a gente tem esse papel. As implicações, né, daquela situação. Uhum. A gente teve caso, assim, de um casal que eles tinham casado com comunhão parcial de bens, só que eles não têm filhos e por exemplo, ela ganha mais que ele, enfim, ela tem um valor de dinheiro investido bem maior que o que ele tem. Só que aí tem toda uma questão de que, só que eles enxergam que esse dinheiro, sim, no caso de vamos supor, a questão é a seguinte, então vamos lá, ela tem, sei lá, 200 mil e ele tem 50 mil. E eles se casaram com comunhão parcial de bens. Só que esses 200 mil é dela, embora pelo regime é dos dois. Os 250 mil é dos dois. E eles não têm filhos e têm os pais vivos. Então, se ele morre, os 250 mil, ou seja, ele passa a ter direito a 125 mil pela justiça, 125 mil é dele, e isso vai para os pais dele. Então, o dinheiro que era dela, ela perde, né? E isso passa aí, quer dizer, vai ser entendido como 125 mil é dele, metade vai para ela e a outra metade vai para os pais dele. Então, ela estaria sendo prejudicada por conta do regime de casamento. Enfim, então foi feito, né, todo um estudo, uma avaliação, então eles resolveram mudar o regime de casamento, por exemplo, né, para separação total. E fazer um testamento de que a maior parte lá da parte disponível fica para o outro cônjuge. Eu posso falar um pouquinho, Vi? A gente tem uma percepção que quando a gente começa a olhar essa parte de grandes riscos de sucessão, meio que, não sei se vocês já chegaram nessa parte, não, a gente meio que olha isso em qualquer lugar. Então, eu acho que vai muito mais no nosso feeling com atendimento, de assim, quem que é o cliente, ele tem necessidade de proteger ou não alguém, quem que é a maior renda da família, do casal, os dois trabalham ou não trabalham. Já tive casos, por exemplo, de só o marido trabalhar, ser o único fornecedor da fonte de renda, e não tinha nenhum tipo de seguro, não tinha nada, e se esse marido vier a faltar? Então, no próprio atendimento, você começa a levantar os riscos que essa família, enfim, esses clientes, enfim, passa ou pode acontecer, e eu acho que é total papel nosso de falar, olha, você já pensou se você vier a faltar, como é que sua família vai ficar? Quem que vai sustentar seus filhos? Ou você tem um padrão de vida hoje de, sei lá, 10 mil reais por mês, sua esposa ganha 3, ou ganha 5, enfim, qualquer número, mas assim, como é que fica a sua família se você não estiver aqui hoje? Ou então, às vezes, tem um filho que é dependente. Isso você trazendo essas questões durante os atendimentos, você faz a pessoa ir lá. E tem um formulário, Vi, eu acho que eu te mandei, que é aquele Últimas Vontades, que eu acho bem legal. Eu tenho um formato disso. Eu acho que é legal para o pessoal passar e para vocês fazerem, porque, por exemplo, tem uma cliente que eu fiz um atendimento ano passado, que a gente mandou, e ela, eu tenho seguro de vida. Ah, legal. Aí ela foi lá, as apólices de seguro de vida, uma apólice era beneficiário, a ex-sogra dela, que já tinha falecido, outra aos filhos, e na apólice de seguro de vida não tinha nada dela. Aí, então, ela chegou para determinar e alterar essas apólices e conseguiu mudar para poder, se acontecer alguma coisa ou não, ela está mais protegida. Então, acho que a gente tem que falar sim, ainda mais nas coisas que a gente enxerga, mas talvez não seja o momento do cliente olhar para aquilo. Mas você vai plantar uma sementinha ali que pode não ser naquele momento que ele vai olhar, que ele vai
Tomar uma decidir sobre ação. aquilo. Mas você plantou uma sementinha, uma hora ele pode pensar, já me falaram sobre isso, vou começar a olhar sobre isso, vou ver o que eu faço. O que eu geralmente falo também no planejamento é que nós planejadores, a gente vai olhar, né? Vai olhar para os riscos, para a morte, a gente mata as pessoas, a gente tem que fazer a projeção até quando que ela vai viver. Então, a gente pensa, né? A gente morrer é a única certeza que a gente tem na vida mesmo, então a gente no planejamento olha para essas coisas. Então, a gente já explica para o cliente que a gente vai olhar para isso, né? Isso é uma coisa que eu faço também. Por exemplo, eu estou com um casal agora que eles vão casar ainda, eles não são casados. Eles vão casar, a gente vai ter uma conversa de regime de casamento, né? Mas, tipo, Vivi, isso eu vi numa live, né? O cara colocou de uma forma que eu acho que, pelo menos para mim, fez sentido, né? Acho que no sentido de a pessoa falar, eu como profissional, né, de planejamento financeiro seu, aí a pessoa fala, né, gostaria de saber como que tá essa questão X, né? Que aí meio que para você tá adentrando e vendo se a pessoa realmente teria necessidade. No seu caso, por exemplo, hoje você trabalha, né, com valor meio fechado, né, quantidade de encontros e tal, né, o seu modelo de trabalho é esse. Aí a gente sabe, né, que quanto mais a gente vai tendo contato, né, vai conhecendo o cliente e tal, você vê algumas coisas que talvez nos primeiros 2, 3 encontros você achou que não era necessário, né, essa parte mais tributária, fiscal e sucessória, né, que não fica claro normalmente no primeiro encontro, porque a pessoa não vai nem pensar nessa questão. Você colocaria como adicional? Você remodelaria o seu formato de atendimento? Como que você implementaria mais essa questão se você já fez todo o processo que precisava para aquele momento que o cliente queria? Aí nesse caso você coloca como um adicional, né? Porque lá no começo ficou claro para o cliente, são 5 reuniões, esse valor são 5 reuniões e a gente vai fazer isso. Aí, se teve que estender, o correto é renegociar com o cliente e falar, então a gente vai precisar fazer uma reunião extra para chegar nesse tema. E aí cobrar extra por essa reunião. Esse é o correto, né? E também o que pode ser feito, que é bom fazer, é poder ir acompanhando com o cliente. Bom, essa é a primeira reunião, essa é a segunda, essa é a terceira. E outra coisa que eu gosto de fazer também, pontuando o cliente. Olha, então, reunião passada, porque o cliente não lembra, né? Por isso que eu também, reunião, imagina, depois de um mês, ninguém lembra de nada depois de um mês, né? Então, você tem que falar para o cliente, então, reunião passada a gente fez isso, essa reunião a gente vai fazer isso, porque na próxima vai fazer aquilo. Então, tem que cenas né, fazer aquela recapitulação lá do que foi feito, o que vai fazer, que a pessoa esquece. Então, porque aquilo é algo que está na nossa cabeça, né? A gente trabalha com isso o tempo todo, então está muito na nossa cabeça, mas na cabeça do cliente não está. Né? Muitas vezes o cliente fica mais perdido ali no processo. Então, a gente tem que ir se situando ele o tempo todo para ele não ficar perdido, né? Esse é o meu... Eu penso isso, pelo menos. Eu gosto de fazer isso. Luiz, tá bom. Tá tranquilo. Nossa, 10h15 já. Bom, mas esse é um panorama aqui geral, e o bom é vocês poderem agora refletirem sobre isso para trazer aí mais dúvidas para o próximo encontro, tá? Eu vou detalhar também um pouco mais esses processos. Então, para o próximo encontro, né, nesses próximos 15 dias, vou pedir para vocês, então, fazer o seu próprio planejamento financeiro, né, olhar para todas essas etapas. Você, como seu planejador, o que você falaria para você?
trazer as dúvidas, né, no próximo encontro e também nos outros, né, que vão ter os temas específicos. Definir o público que você quer atender, não, pelo menos ter a sua sensação, né? Quem que é o tipo de público que eu quero atender, né? A gente já tem a Vânia, tem um público bem específico, a Caroline também, aparentemente, né? Tem um público aí bem específico aí dos arquitetos. É legal, é bom ter um público específico. Quanto que você cobra, quanto que você pensa em cobrar? Quantos clientes você pensa em novos por mês? Quantos clientes em atendimento por mês? Quantas horas por dia, por semana, por mês que você vai dedicar para atendimento? A gente tem bastante gente que ainda não vai ficar, não é full time, né? Quer dizer, a maioria vai fazer a transição, né? Ou nem vai largar um outro, vai ter as duas carreiras aí em paralelo. Então, queria que vocês pensassem nessas questões para trazer aí daqui 2 semanas. Tá? Que mais? Dúvidas? Tranquilo? Qualquer coisa, põe lá no grupo depois. E é isso, gente. Eu trouxe aqui a mesma frase que eu trouxe da outra vez. Obrigada, Luiz. Tchau. Boa noite. Né, que a gente direcionando aí as experiências que já tem para um novo caminho. E é isso, gente. Bom, eu vou salvar esses slides, mandar para vocês. Também vou criar o grupo lá no Hotmart para poder pôr a aula gravada para vocês acessarem depois e colocar as datas todas, né, e do ano todo para vocês se organizarem também lá no Telegram, tá bom? Mas qualquer dúvida, tá todo mundo lá no grupo, né? Qualquer dúvida, mandem por lá. E a gente vai se falando então até daqui 2 semanas. Obrigada, Vivi. Tchau, Tá gente. bom? Obrigada. Tchau, gente. Prazer, viu? Até mais. Boa noite, até. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Vivi? Oi, Caio. Tem 5 minutinhos, acho que menos até. Sim, sim. Não, é só algumas ideias, assim, não sei, pelo que eu vi, né, achei bem legal, né, a gente tem bastante gente de diversas áreas, né, em áreas legais, né, pessoal lá da de previdência, seguro, essas coisas. A gente poderia ter, um curso que eu fiz, né, eles usaram uma coisa bem simplesinha, né, um PPT, né, do... Peraí, deixa eu